todas as instalações elétricas, sejam elas pequenas, grandes ou menores, há logo de partida um senhor muito importante, mas bastante discreto. É um medidor elétrico. Todo mundo tem em sua casa inserido em uma pequena caixa. Geralmente, ele passa o seu tempo a contar. A contar o que exatamente? Para responder essa pergunta, bem, ele conta. Ele conta simplesmente o que será preciso pagar, evidentemente, mas não é só isso. O que ele conta exatamente, o contador elétrico, é uma energia que você gasta. Ele conta quilowatt-hora. Isso mesmo que eu disse, o quilowatt-hora, que não se deve confundir com o quilowatt propriamente dito. O quilowatt mede a potência dos aparelhos elétricos, como os cavalos para os carros. A gente sabe bem que se a gente tiver um motor não muito potente e outro muito mais potente, que funcionam a todo vapor durante 1 hora, haverá um que terá queimado muito mais combustível que o outro, muito mais energia. A gente entende isso muito bem. Para o ferro de passar roupa e a geladeira é igual, exceto que isso vai mais devagar que os carros. A energia gasta é igual à potência, multiplicada pelo tempo. O ferro de passar roupa de 1 kW, que funciona durante 2 horas, terá consumido 2 kWh de energia elétrica, ou seja, 2.000 watts-hora. Se ele funcionar por mais de 5 minutos, isso vai dar 1.000 dividido por 60. Portanto, nosso charmoso contador mede watt-hora e o quilowatt-hora da mesma forma que sua companheira. A bomba de combustível mede o decilitro e o litro. Mas entre a geladeira de 500 watts que funciona 8 minutos e meio e para, as lâmpadas que acendem e apagam, a campainha da porta que funciona 3 segundos, etc, etc. A gente poderia se perguntar como ele faz para se encontrar. Oh, coitadinho, é preciso que tenha um computador por dentro. Se a gente a desmontasse, a gente encontraria bobinas, uma roda, pequenas engrenagens de relojoeiro, e na verdade não chegaríamos a conclusão alguma. É melhor fazer um desenho. Aqueles que tiverem sorte de seguir o curso de alta eletricidade sabem que, se a gente liga um aparelho de uma potência de 1 kW sobre o circuito de 220 volts, passa uma certa corrente de 4,5 amperes para ser preciso. E se a gente liga 2 aparelhos de 1 kW cada um, passam 2 vezes mais corrente, é evidente. Ora, toda a corrente que entra em sua casa passa por dentro da bobina de intensidade do contador, e a roda gira sempre no mesmo sentido, mesmo que a corrente seja alternada. E, quanto mais a corrente passa, mais a roda gira rápido. A mecânica é calculada de tal forma que para um total de 1 kW ligado por 1 hora, portanto 1 kWh, o disco vai fazer, digamos, 1000 voltas por hora. Para 2 kWh, ele fará 2000 voltas, etc. Não é complicado de entender que uma volta do disco corresponde a 1 watt de energia gasta. Note que não valeu a pena desmontá-lo para saber isso, porque a calibragem, que varia, aliás, conforme o contador, está escrito em cima, em algum lugar. De modo que, se isso te diverte, você poderia verificar. Basta que você fique durante todos os dias do mês contando as voltas. Depois, você faz o cálculo. 45.859 voltas multiplicadas por 1,45 watt-horas por volta é igual ao que efetivamente será faturado para você. Mas é melhor deixar que o contador faça isso. Na próxima vez, nós te falaremos de um outro senhor importante, o disjuntor. Viagem na eletricidade. Um senhor que corta a corrente
Depois do contador elétrico, vamos se apresentar hoje um senhor muito importante, o disjuntor, que por vezes também é chamado pelo belo nome de diferencial. Logo mais veremos por quê. Esse senhor tem, na verdade, várias funções a seu serviço. Para começar, ao sair de sua casa, se você não tem certeza de ter apagado tudo, você aperta o botão vermelho. Em outros, é preciso baixar a chave, girar o botão, mas o resultado é o mesmo. O seu castelo está cortado da rede. A gente religa a instalação fazendo o movimento inverso. Então, a primeira função desse senhor, ele é um interruptor geral. Segunda função, você subscreveu 6 kW, por exemplo. Todos os utensílios previstos estão funcionando, além de outros que não estavam previstos. Então, não é mais uma corrente de 30 amperes que entra, mas talvez de 40 ou 50 amperes. Isso é perigoso, pois sua instalação não estava prevista para isso. Então, o disjuntor vê passar corrente demais e ele corta a corrente. A solução não é brigar com ele. A solução é aliviar a carga, como dizemos. Tal é a segunda função do disjuntor. Potência subscrita ultrapassada. Terceira função. Ele te protege contra os curtos-circuitos. Se em algum lugar há uma tomada com uma fraqueza, há um curto-circuito. A corrente aumenta bruscamente e o disjuntor corta a corrente imediatamente. Terceira função do disjuntor. Ele é um corta-circuito. Perigo imediato corta-circuito. A solução, nesse caso, também não é brigar com ele, mas, de preferência, ir procurar de onde vem o problema. Quarta função. Até agora, a gente desenhou somente a corrente que entra, mas é evidente que, em sua casa, como em todo circuito elétrico, a corrente que sai é exatamente igual à corrente que entra. Em princípio, pois a eletricidade cobiça outros caminhos. Você sabe que a corrente pode muito bem passar pelo chão, pelo concreto mais ou menos armado, e por você, ou por mim, infelizmente, mesmo que não estejamos nem um pouco armados. De modo que, se há um aparelho defeituoso em algum lugar, e um senhor infeliz ou uma senhora infeliz toca a carcaça, isso vai provocar, talvez, a saída de 1/4 de ampere por ali. 1/4 de ampere não é muita coisa, mas quando isso passa dentro de alguém, pode ser muito perigoso. É por isso que as carcaças metálicas são ligadas à terra por um terceiro fio. Em caso de acidente, a corrente sairia por ele. E se há uma corrente que sai pelo chão, dentro do disjuntor haverá menos corrente que sai do que a corrente que entra. Ele sentirá a diferença e cortará tudo. E é por isso que a gente o chama de diferencial. Quarta função do disjuntor. Ele detecta fuga de corrente. E como ele faz isso, esse bom senhor? Se ele funciona à base de relés, bobinas, isso pode parecer um pouco complicado. Mas o princípio é simples. É aquele do eletroímã, ou, melhor dizendo, de 2 eletroímãs. A corrente de entrada passa por um, e pelo outro fazemos passar a corrente de saída. Fazemos a ligação dessa forma para que as forças eletromagnéticas estejam no mesmo sentido. Acrescentamos um dispositivo desse gênero. Se as duas correntes são iguais e as forças são iguais, não acontece nada. Mas logo que uma das correntes é mais fraca, as duas deixam de ser iguais e o circuito é cortado. E se a outra corrente é mais fraca, o circuito é cortado também. Proteção contra sobreintensidade. Proteção contra curto-circuito. Proteção contra todo tipo de acidente possível. Podemos dizer que o senhor disjuntor é o anjo guardião da casa.
eletricidade. Ohm faz a lei. Nós abordamos hoje o degrau superior de nossos altos estudos elétricos. Então, resumamos as coisas para aqueles que não estavam aqui. Assim que, sob uma fonte de tensão U, medida em volts, ligamos uma resistência R, medida em ohms. Passa uma corrente I. Ei, passa uma corrente I, eu disse. Uma corrente I medida em amperes. Ok, está certo. Sabemos bem que os elétrons vão do menos ao mais, mas o senhor que havia descoberto a eletricidade não conhecia ainda os elétrons. Eles tinham decidido que a eletricidade ia do mais ao menos e tinham baseado toda a fórmula em cima disso. Como nós guardamos a fórmula deles, nós guardamos também o sentido convencional da corrente que eles tinham escolhido. A corrente é a mesma em todo ponto do circuito. Do contrário, isso não seria um circuito. Mas essas três grandezas são excessivamente ligadas. Por exemplo, R é um fixo. Se U aumenta, I aumenta. Se U é fixo, quando R aumenta, nesse caso, I diminui. De forma que, em todo o circuito elementar, assim que um comete qualquer variação, calculamos facilmente a terceira. Isso graças a um pequeno jogo de construção, simplesmente, que nos permite encontrar todas as fórmulas que precisamos. Mas isso é o beabá. Agora uma pequena colocação. Eu tenho um aparelho a transistor que funciona a 6 volts, mas o senhor Volta tem somente pilhas de 1,5 volts para nos propor. Mas eu sei bem que empilhando 4 pilhas no sentido correto, eu terei meus 6 volts e minhas músicas. Eu fiz o que chamamos uma ligação série. As tensões dos geradores se juntam. Se eu colocasse minhas pilhas dessa forma, nesse caso, as tensões não se juntariam. Isso é o que chamamos de ligação em paralelo ou em derivação. Série ou paralelo são os dois modos de ligar geradores em um circuito. Quanto à resistência, é exatamente igual. Há dois modos de ligá-las, em série ou paralelo. Em série, elas se juntam. Em paralelo, bem, nesse caso veremos. Duas resistências de 6 ohms, por exemplo, colocadas em séries em um circuito, dá um total de 12 ohms. E ainda sob 6 volts, passar uma corrente de meio ampere ou 500 miliamperes, se você preferir. Não vale a pena acordar o Sr. Ampere para saber disso. Por outro lado, se o Sr. Volta vier medir a tensão em nosso circuito, ele encontrará 6 volts daqui até aqui, é evidente. Mas daqui até aqui, ele encontrará somente 3 volts. E os 3 que sobram, ele encontrará daqui até aqui. Moral da história: duas resistências iguais em série dividem a tensão por 2. Isso porque nosso truque continua valendo entre os dois pontos quaisquer de qualquer circuito. E as tensões nos terminais, como as chamamos, das duas resistências iguais, percorridas pela mesma corrente, são, evidentemente, iguais. E agora os paralelos? Se nossa resistência de 6 ohms em 6 volts deixa passar uma corrente de 1 ampere, é possível supor que duas resistências de 6 ohms em paralelo deixarão passar uma corrente de 2 amperes por elas duas. Dessa vez o Sr. Ampere pode vir nos confirmar. Em série, duas resistências iguais compartilham a tensão. Em paralelo, elas compartilham a corrente. E como nosso truque ainda continua válido, podemos calcular que as duas têm a mesma função, que é uma só resistência de 3 ohms. Assim, quando duas resistências iguais são colocadas em série, elas fazem uma resistência total de 2 vezes maior. Colocadas em paralelo, elas fazem uma resistência equivalente de 2 vezes menor. E quando elas não são iguais, o que vocês farão em sua opinião?
Você talvez encontre a resposta daqui até a próxima aula.